eu sou Estela Reis, advogada e palestrante, e hoje falarei de uma das muitas formas que as empresas fazem para não pagar os direitos trabalhistas. Na verdade, é a mais comum delas, que é a contratação por pessoa jurídica ou PJ. Mas antes, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e divulgar esse vídeo para aquele seu amigo, familiar ou conhecido que esteja passando por isso. Bom, muitas profissões estão passando por mudanças nas carreiras tradicionais. Se antes o trabalhador de computação, por exemplo, ele era contratado com carteira assinada, hoje, em muitos casos, já se relacionam com os contratantes como pessoa jurídica, contador, jornalista, profissionais do ramo da cultura como produtor cultural, produtores artísticos, músicos, enfim. Para esse tipo de categoria, advogados, né? Para esse tipo de categoria profissional, as empresas obrigam o trabalhador a abrir um PJ para não pagar os seus direitos trabalhistas. Tem sido cada vez mais comum o fenômeno de pejotização. Olha, o contrato PJ é aquele estabelecido entre duas pessoas jurídicas. Diferente de quando se contrata um funcionário ou até um autônomo, o contrato PJ ele estabelece uma relação para a prestação de serviço entre essas duas empresas. Assim, quando a empresa ela precisa de um profissional em determinada área, ela pode contratar um prestador de serviço no formato de PJ. Mas e aí? O que acontece? Muitas vezes, ao término do contrato, o trabalhador entra com uma reclamação trabalhista e, em 90% dos casos, ele está com razão. Ele requer o vínculo de emprego como se empregado fosse. Mas, para ser empregado, o PJ ele tem que demonstrar os requisitos daquele vínculo de emprego que eu falei no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir ou rever. Bom, e para economizar com o pagamento de trabalhadores, essas empresas contratam, então, esses PJs, MEIs, ou seja, contratam profissionais que são possuidores de CNPJ, empresa, né? E como se não fossem empregados, mas mantém eles como meros prestadores de serviço. Voltando àqueles requisitos do vídeo anterior que eu falei sobre o vínculo de emprego, se o profissional tem obrigação de horário, se ele não pode ser substituído das suas funções, né, com outros profissionais, se ele recebe ordens e ele é pago por isso, a pejotização já está descaracterizada e sim pode ser revertida pela Justiça do Trabalho. Muitas vezes também aparecem aquelas artimanhas de empresas com contrato PJ, realizando uma simples mudança do regime de contratação, que é obrigar o empregado a abrir uma empresa e alterar o seu contrato de trabalho de CLT para PJ. Ou seja, quando o funcionário deixa a carteira assinada para atuar para o mesmo empregador, nesse mesmo modelo, nas mesmas funções, porém como pessoa jurídica. O questionamento que muitas vezes aparece é se vale mais a pena ser CLT ou ser PJ. Olha, isso vai depender de cada situação, mas financeiramente, para os contratantes, abrir a empresa é mais vantajoso. E se comparado isso com a CLT, porque não tem incidência de impostos, a remuneração ela pode ser mais vantajosa. E, além disso, o RH ele não fica com aquela preocupação de demanda, de controle de ponto, de rotinas inerentes ao modelo, né, de contrato da CLT. Tá bom, Estela, ok, entendi, mas como que funciona na prática? Por se tratar de um contrato, as partes envolvidas eles precisam cumprir os deveres relacionados à troca de prestação de serviço. A empresa paga o profissional para fazer uma determinada atividade, ele recebe o valor em troca da sua realização. Mas, para isso, é proibido a empresa contratante estabelecer um horário de trabalho para o contrato do PJ, pois essa questão é relacionada ao vínculo de emprego e não se aplica nesse tipo de contrato. Um fato que contribuiu para o crescimento dessa demanda de contrato PJ foi a pandemia do coronavírus. Ela obrigou as empresas a demitir colaboradores e a cortar custos. Além disso, o modelo de home office, que é o que eu até uso hoje, né, ele passou a fazer parte da vida de muitos trabalhadores, justamente até para manter o distanciamento social e conter, né, a disseminação do coronavírus na época. Os colaboradores e as empresas, então, passaram a conviver com a realidade de trabalho de home office híbrido. Olha, e recentemente o governo editou uma medida provisória que fala sobre o trabalho híbrido. O híbrido é aquele trabalho presencial e remoto, né, dependendo do dia, que ele busca garantir maior segurança jurídica nesse tipo de relação. Ou seja, a partir da legislação, as empresas podem voltar à segurança da SLT nos mesmos casos remotos ou híbridos.
Olha, esse trabalho de híbrido vai ser tema para os próximos vídeos nossos que eu vou organizar e passar tudo direitinho para vocês. Mas tá bom. Quais são as vantagens de ser um PJ? Quais a vantagem de contratação de PJ? O PJ ele pode estabelecer quanto ele quer ganhar pela prestação de serviço. Em regra, um pouco mais, mas vamos aguardar. Ele também não tem os descontos de remuneração trabalhista, como o INSS, por exemplo. Ele tem a liberdade se ele quiser contribuir ou não. Também tem a questão obrigatória de uma flexibilidade de horário com a possibilidade de trabalhar quando e onde quiser. E por isso, por essa flexibilidade, é possível também administrar vários contratos com vários clientes diferentes. E assim ele pode ter mais renda gerando no final do mês. O profissional ele não fica preso só a um tipo de remuneração. O PJ, ele pode ter um trabalhador de carteira assinada, por exemplo, no seu CNPJ, e assim ele pode também gerar empregos, uma mão de obra, enfim, ajudar a realizar o serviço. Ele pode ter um ajudante. Agora, quais são as desvantagens da contratação de PJ? Olha, você precisa, se você for PJ, fazer um plano de previdência privada para garantir a sua aposentadoria e afastamentos do INSS, caso você precise. Também exige uma maior responsabilidade financeira, já que você não conta com uma remuneração exclusiva da categoria, né, com os benefícios que a própria CLT estabelece. Você também, como PJ, você emite notas fiscais, você paga imposto sobre os seus ganhos mensais e dependendo, né, da atividade exercida, esse imposto é até bem alto, tá? Além disso, se você trabalhar como PJ, é necessário também você desembolsar ali um valor mensal para pagar o documento de arrecadação simples nacional, o conhecido como DAS. Esse valor ele depende do ICMS, que é dado pelo município, e cada um, né, cada cidade atribui a sua qualificação, a sua quantidade de ICMS. Agora, quais são as vantagens de trabalhar pela CLT? Gente, todo mundo sabe. Ele é mais seguro, a carteira de trabalho ele te garante diversos deveres aos empregadores, né, e aos seus colaboradores. Com isso, tem a contratação com pagamento de férias remuneradas, mais um terço, horas extras, licença maternidade, licença paternidade, FGTS, INSS, 13º salário, pagamentos de insalubridade pelo periculosidade, adicional noturno, dependendo da profissão exercida ali, há riscos para o trabalhador, auxílio doença, né, que é pago pelo INSS, mas tem que estar assegurado, aviso prévio indenizado e rescisão com multa contratual e seguro-desemprego, no caso, aquela lá de demissão sem justa causa. E também tem os benefícios que a própria convenção coletiva dá. Vale transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, enfim, etc, etc, etc. Mas cabe destacar também que a CLT tem algumas desvantagens. Horários definidos de forma fixa, de acordo com a jornada de trabalho. Apesar de muitas vezes ter umas margens de negociações de horários, né? Em alguns casos dá para se flexibilizar o horário de entrada, de saída, né? Se cumprir 8 horas, né? A gente tem essa possibilidade de melhoria. Nós temos também os descontos trabalhistas no salário fixo mensal, que acaba diminuindo muito o salário do trabalhador, o salário mensal do trabalhador. É necessário bater ponto, controlar a jornada de trabalho. O salário, ele é fixo, ele é fixado em carteira, ou seja, se você quiser um aumento de salário, você tem que negociar muito com o seu chefe, e ele tem que entender quase como merecedor, né? E também não é 100% garantido. Você lá pedir, chefe, me dá um aumento? Provavelmente ele não vai dar. Então, para a gente considerar essas informações, então, os gestores de RH ele vai ver dentro do campo da empresa o que é mais vantajoso para a empresa. Contratar um PJ ou um CLT. Qual que vale mais a pena? As duas formas são válidas, tá? O que se precisa observar é a necessidade e o objetivo da contratação, para que o RH da empresa busque a sua melhor forma de contratação, tá? A CLT tem uma vantagem, quando você trabalha com CLT, você é mais próxima do coração da empresa, né, da organização, você tem a segurança e a estabilidade garantida pela legislação, né? E contratar pela CLT pode até facilitar você a reter esses talentos. O PJ, você tem a vantagem de diminuir os gastos da empresa, mas muitas vezes você não tem aquela exclusividade, você não tem aquele amor, aquele vestir a camisa, né? Enfim. Mas para manter um colaborador do formato PJ, olha, gente, é preciso ter em mente que pagar um valor mais alto
pode ser uma questão para você não perder aquele profissional. Isso porque, caso ele tenha a possibilidade de ter o mesmo ganho de regime CLT, ele pode preferir um outro emprego, né? Ele pode possuir o interesse de ter os direitos de uma CLT, tá bom? Então, quando o RH de uma empresa ele decide contratar um PJ para prestar o serviço, ela precisa observar todos esses cuidados na execução do contrato, principalmente com relação à equiparação com algum funcionário que é CLT. Eu não posso simplesmente ter uma pessoa que é CLT e um prestador de serviço na mesma empresa com as mesmas funções, entendeu? Trabalhar junto, que dá a equiparação, tá? Isso, se acontecer, caso isso ocorra, pode sim ser um processo trabalhista, tá? Uma outra questão também do PJ é a impessoalidade. O prestador de serviço ele faz o trabalho para outra empresa, portanto, a pessoalidade ela é preservada. Nesse sentido, não é a pessoa física que faz o trabalho, mas a pessoa jurídica, para garantir o modelo de contratação da pessoa jurídica, tá? Então, só conceituando, pejotização é um termo usado para definir quando uma empresa ela deseja transformar o contrato de trabalho CLT de um colaborador para um PJ. Isso não é possível tão de imediato assim, tá? É necessário esperar um prazo de 18 meses para demitir o trabalhador de CLT e fazer a sua recontratação no modelo PJ, fazendo aí a mudança de contratação, podendo permanecer nos mesmos moldes de atividade. Caso a empresa opte por não aguardar esses meses, o contrato de PJ gerado ele não é válido. Assim, é necessário cumprir toda a demanda trabalhista de uma CLT. Ficou confuso? Então, com calma, a gente vai entender, tá? Para o governo, uma pessoa jurídica, ele deve prestar contas dos seus ganhos com pagamento de impostos, tá? Existem casos que a empresa contratante pode reter e pagar imposto das prestadoras de serviço, que é a chamada transferência de responsabilidade tributária. Nesse sentido, ele é descontado o valor gasto com impostos, remuneração, daquele valor final do PJ e lançado na nota fiscal de prestação de serviço para só fins fiscais. No caso de um prestador de serviço que seja um microempreendedor individual, o MEI, é preciso pagar uma guia mensal de recolhimento de impostos, chamada de arrecadação do Simples do MEI, que é o DAS-MEI, DAS-MEI. Ela é paga de maneira online, o valor pode variar um pouco, de acordo com cada atividade exercida, tempo, enfim. Ela inclui a contribuição do INSS, que garante também já o pagamento da Previdência, tá? Bom, como se fazer um contrato PJ? Ao decidir que precisa de um profissional PJ, a empresa contratante ela precisa elaborar um contrato de trabalho inerente ao tipo de contrato da pessoa, PJ. Como eu falei anteriormente, esse documento ele precisa ter informações necessárias para que as partes sejam asseguradas dos seus direitos e deveres. Tá? No início do contrato, aparecem as informações que as partes envolvidas, que é o contratante, contratado, as qualificações, a descrição do trabalho que vai ser realizado, do que se espera do profissional, quem faz os horários, né, que na verdade não tem o controle de horário, enfim. Ele possui uma demanda a ser cumprida, tá? Ele é um contrato civil e não trabalhista, já que ele não segue a CLT, tá? É hora também de determinar os prazos de entrega, quanto vai ser pago por mês. Para fim de segurança também as partes precisam estabelecer uma multa, né, de rescisão antecipada do contrato, caso isso aconteça, enfim. Por fim, a empresa ela precisa imprimir esse contrato, todo mundo precisa assinar, firmar o compromisso de prestação de serviço. É o básico de qualquer contrato, tá? E o que muda na gestão de serviço da pessoa contratada do PJ para o CLT? O PJ ele não goza de benefícios trabalhistas, já que a relação é empregado-empregador não existe. Para a empresa, a contratação de PJ pode ser, sim, mais vantajosa por não precisar de pagar aqueles encargos todos e benefícios trabalhistas que eu falei. Isso gera uma economia e uma otimização dos recursos dentro da empresa. Por outro lado, contratar PJ também possui algumas desvantagens, né? O trabalhador contratado por PJ, ele tem de ser menos engajado na cultura da empresa, que pode aumentar a rotatividade pessoal, né? E essa vez pode ter uma descontinuidade de tarefas, atrapalha todo o fluxo organizacional da empresa. Enfim, é preciso realmente colocar na balança o que compensa para a empresa, colocar um PJ e arcar com essa rotatividade ou gastar um pouquinho mais
gastar, né, pagando uma pessoa de CLT. Caso contrate um PJ, a lei do PJ é a 13.429 de 2017, que fala tudo a respeito do contrato de PJ, que afirma que o mesmo não configura vínculos de emprego, nananana, tá bom? Portanto, é totalmente aceitável que uma empresa contrate um PJ para prestar serviço, mas ela é obrigada a cumprir os requisitos legais, que é firmar o contrato, que não ter a relação trabalhista, porque se tiver, vai ter uma demanda de reclamação trabalhista para pedir vínculo, tá? Não é um contrato de terceirização. Contrato de terceirização também vamos tratar, tá? É um contrato mesmo de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Você abre a empresa, você trabalha, mas você não tem os direitos de uma CLT, tá? E a contratação do PJ, quais são os direitos de um PJ? Ele recebe o valor que foi contratado para exercer a atividade que ele foi contratado. Ponto. Então, por isso é muito necessário ele conseguir planejar suas férias, seus excessos, seus descansos, seu pagamento de INSS. Então, quando a rescisão acontece no contrato de modelo CLT, o colaborador é informado do seu desligamento, né? PJ nem sempre. Você pode chegar lá e falar assim, olha, seu contrato está encerrado. No máximo, uma multa rescisória, tá? O contrato, ele tem aquela multinha de quebra de contrato por qualquer motivo. Ambas as partes acertam o valor dessa prestação profissional e essa quebra pode acontecer por várias razões, como, por exemplo, um acordo comum entre as partes, não quero mais essa prestação de serviços, os dois, né, chegam no comum, em senso comum. O fim da necessidade pode ser até um fim, né? Ele cumpriu com o que foi determinado, ou então uma vontade unilateral, né? Não tem por que não fazer uma quebra de contrato. Lembrando que o contrato de PJ, caso seja discutido efetivamente como PJ, ele não vai para a Justiça do Trabalho, ele vai para a Justiça Comum, tá bom? Então, desse modo, a empresa ela tem total direito de contratar um profissional PJ, observando as regras que citamos, né, nesse vídeo, que quem contrata ganha e quem está sendo contratado também. E, bom, a gente tem uma demanda muito grande agora, principalmente de profissionais da área do direito, profissionais de contabilidade, que eles estão pedindo vínculos empregatícios. Eu falo como advogada que tem muitos colegas que trabalham em escritório, assim, gente, ó, suando, tá? Advogado trabalha pra caramba. Advogado muitas vezes chega no escritório 7 horas da manhã, sai de lá 10 horas da noite e ganha um valor fixo seco no final do mês. O escritório acha que tá tudo lindo, que ele é um prestador de serviço, mas ele segue ordens, ele tem horário para cumprir, ele tem uma demanda para entregar, enfim. E o que está mais me assustando ultimamente, eu estava até conversando com uma colega advogada hoje, é como que os tribunais não estão reconhecendo o vínculo de emprego de advogados. Eles reconheceram até 2019. 2019, eu tenho conhecimento mesmo de muitas demandas de advogados pedindo vínculos com escritórios de advocacia que conseguiam esses vínculos. Agora, magicamente, não tem mais vínculo. Mas o que mudou? Os advogados, contadores, os prestadores de serviços de mídia, né, de culturais, né, de mídias culturais, eles continuam exercendo as atividades da mesma forma. Há 4 anos atrás tinha vínculo e agora não? Vamos começar a pensar o que pode estar acontecendo? Hã? Bom, é isso. Vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Fico à disposição, põe nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida. Então, em regra, é isso. PJ é viável, é legal, não tem nenhum tipo de ilegalidade nisso daí, mas a gente tem que verificar alguns requisitos. Se é só uma maquiagem para pagar menos que se contratado fosse, dá uma reclamação trabalhista, sim. Lembrando daqueles 4 requisitos de vínculo, tá bom? Coloque aqui a sua dúvida, estou à disposição para qualquer contato. Coloca lá no jus.estelareis@hotmail.com. Estou à disposição para vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais. Instagram, a gente também está no jus.estelareis. Estamos lá junto. Dúvida, gente? Entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar, tá bom? Obrigada!